Rapaziada, falar um pouquinho hoje sobre o jogo Corinthians e Atlético Paranaense. Vou falar um pouco sobre o primeiro tempo. O jogo tá rolando agora, acabou o primeiro tempo praticamente agora, e eu vou comentar um pouco sobre o primeiro tempo pra vocês. Cara, o primeiro tempo é interessante, só que é de se pensar que o Corinthians tá muito espaçado. O Corinthians, eu pensava que o Dorival ia colocar um time misto para jogar o jogo, mas a única saída foi a do André Carrillo. Depois eu tenho que apurar se ele tá machucado ou ele é simplesmente por uma carga reduzida, porque o André Carrillo é a única ausência. Tirando isso, todos os titulares. Tirando o André e o Bidon, que estão com um recondicionamento físico, temos Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Bidu, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Raniel, Matheus Pereira e o Charles. Matheus Pereira ali que substituído por Carrillo e Bidon, mas enfim, já expliquei a situação. E na frente nós temos o Garro para ser o meia central do time, Vitinho e Memphis Depay. Cara, falando sobre o Corinthians nessa partida, eu não acho uma partida muito boa do Corinthians nesses primeiros 45 minutos, mais 6 de acréscimo. Por quê? Tirando o gol, que eu vou falar mais pra frente, o Corinthians está um time muito espaçado. Não sei se é o tamanho do campo que é diferente, não sei se é o sistema tático que o Dorival quis montar, mas o Corinthians está muito espaçado, cara. O Raniel vem buscar a bola, mas quando ele tá mais pra frente para construir jogo, porque é ele que lança a bola pros meias. Pensa isso comigo, aqui é a zaga, o Gustavo Henrique tá aqui e o Gabriel Paulista tá aqui, eles estão espaçados. E o centroavante dos caras, o Viveiros, é o capeta. Ele tá fazendo o que ele quer na nossa zaga. O Corinthians já tomou amarelo, já sofreu pênalti. Por quê? Porque o Viveiros, eles estão, o Terans, os outros caras do Julimar, ou o pênaltizinho xoxo que ele bateu, graças a Deus, mas aquele Julimar, eles estão cruzando bola, estão jogando bola em profundidade pro Viveiros, estão falando, resolve, meu filho. E o cara tá resolvendo, ele tá pinicando a zaga do Corinthians de uma maneira que eu não vejo há muito tempo ali um centroavante fazer, cara. Ele tá pela direita, tá pela esquerda, finaliza o Hugo, tem que defender, é ele que sofre o pênalti. Não sei por que ele não bateu o pênalti. E adendo pro jogo hoje da Arena da Baixada, sem perder meu fio, mas achei muito interessante que os caras eles estão colocando o jogo exclusivamente para crianças, mulheres e idosos, porque o STJD brecou a torcida do Atlético Paranaense, se não me engano, por uma partida, por conta de briga que teve entre a torcida deles e a do Coxa, no clássico, né, lá do campeonato deles, Campeonato Paranaense. E, gente, no mais, acho que o Corinthians é um time que está muito espaçado. O Memphis Depay mal tocou na bola, o Vitinho mal tocou na bola. O Memphis tem que vir pegar a bola. E ele é aquele jogador que domina com a massa dele e toca para trás. Ele não tem uma jogada construtiva para frente, a menos que ele tenha espaço. E o espaço dele está muito curto, porque a marcação do Atlético Paranaense está subindo cada vez mais, porque eles estão em casa. O Corinthians está dando a bola para o Atlético Paranaense trabalhar. Eu acredito que o Corinthians precisa fazer o seguinte, precisa fechar um pouco mais as linhas, tanto que depois da pausa para hidratação, o Corinthians fechou um pouco mais as linhas e está conseguindo anular um pouco mais o Atlético Paranaense. Mas na minha visão, continua muito espaçado. O pênalti, para mim, foi pênalti, porque os caras eles se embolam todos ali e o Matheus Bidu dá um rapa no pé do Viveiros, que entrega a bola pro Julimar, e o Julimar perde o gol. E o Hugo Souza intimidou ele com toda certeza, né? Porque ele nem saiu na foto. Mas, cara, como esse juiz não viu o cartão amarelo no lance que o Memphis Depay tomou uma pimbada com toda a força do mundo, cara. O replay já é chocante. Imagina lá na hora, ele tomou uma rapada assim com toda a força do mundo e o cara não levou nem amarelo. Isso descredibiliza muito a partida, porque logo depois ele deu o pênalti, mas e o amarelo lá no lance do Memphis? Como é que funciona? Mas enfim, fora isso, golaço do Rodrigo Garro. A zaga do Atlético Paranaense pode estar sólida, mas um lance ou outro ali eles abrem demais, e é nessa que o Rodrigo Garro viu a porteira aberta, meteu a talagada no gol e pum! Golaço no ângulo, não tinha chance pro Santos. Quem falar que o Santos tinha alguma chance daquela bola tá vendo o jogo numa perspectiva da qual eu não enxergo.
Enfim, gente, no mais é isso. Acho que o Corinthians jogou bem, acho que o Corinthians tomou bastante os espaços do Atlético Paranaense e, não contradizendo o que eu disse antes, dizer que o Corinthians jogou bem é uma contradição minha, porque o Corinthians foi mais objetivo. Não vou dizer que jogou bem, porque o Viveiros, ele, por incrível que pareça, ele tá tomando conta do jogo ali, mas a finalização dele, ele deixa pecar um pouquinho. Então, o que eu acho que o Corinthians tem que fazer? O Corinthians tem que dobrar a marcação do Viveiros, assim como eles estão fazendo com os nossos meias. O Matheus Pereira está totalmente anulado no jogo, ele tenta pegar a bola e já vem 2, 3 nele. É isso que a gente tem que fazer com o Viveiros. O cara é rápido, ele é como se fosse aquele ponta ali que está em todas as posições do ataque. Então o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique tem que dobrar a atenção nele. Se ele estiver pela esquerda, junto com o Matheus Bidu; se ele estiver pela direita, junto com o Mateuzinho. Porque olha, o cara é embaçado mesmo. Gostei do que eu vi. Não sei se ele é assim nos outros jogos, eu não acompanho o Atlético Paranaense, mas no jogo de hoje ele tá jogando muita bola. Eu espero que isso não atrapalhe o nosso desempenho, né? E é isso, gente. No mais, o primeiro tempo foi isso. Eu achei que o Atlético Paranaense foi sim superior ao Corinthians. Tomou mais os espaços, conseguiu construir mais jogadas. O Viveiros conseguiu fazer mais em relação ao Corinthians. Mas vamos ver o segundo tempo, como é que as coisas vão ser. E é isso. Espero que vocês estejam comigo aqui no segundo tempo também. E vai Corinthians, vamos ver. Eu acho que o Corinthians faz mais um gol, porque os caras, eles têm um atacante bom, mas não passa disso. O meio campo dos caras é meia boca. E os caras estão voltando da Série B. Então o elenco não é aquelas coisas. E eu acho que o Corinthians tem tudo para ganhar a partida de hoje e voltar com os 3 pontos para casa. Vamos ver no segundo tempo e eu espero que dê tudo certo pra gente. Vamos ver aí, eu volto no segundo tempo. É isso! Segundo tempo, vou até desligar a TV, mano. 2-0. Não, 2-0 não. 1-0 pro Coringão. Ganhamos. Só que eu não tenho muito o que dizer. O jogo foi uma porcaria completa. Como que eu posso começar esse segundo tempo, cara? Segundo tempo vai ser curtíssimo. Porque basicamente o Corinthians entregou a bola para o Atlético Paranaense e falou: joga, filho, faz o que vocês acharem de melhor. O Atlético Paranaense não conseguiu achar uma jogada de perigo. Rondava a área. Cara, vou até puxar aqui. Era o Julimar, o Speed Mendonça e o Kevin Viveiros. Esse Kevin Viveiros é um jogador interessante. Tem 25 anos só que ele morreu no primeiro tempo. No segundo tempo ele não arrumou nada na zaga do Corinthians. O Julimar também não arrumou muita coisa. E o Speed Mendonça jogou no Corinthians, cara. O Speed Mendonça jogou no Corinthians e ele era péssimo, ele era muito ruim. Ele só ciscava, tocava pra trás. Não que, tipo assim, todos os jogadores do Corinthians fazem isso, mas ele era pior, cara. Ou ele não jogou no Corinthians, eu tô errado, cara. Eu falei com todo... jogou pra caraca. Vou até puxar aqui a info de quando ele jogou. Jogou de 2015 a 2018 no Corinthians. Ele acumulou um monte de empréstimo, não jogou bosta nenhuma, mas, cara, muito ruim. Ciscava, tocava pra trás. Ele é um jogador muito fraquinho. E bom, gente, ao longo desse segundo tempo, entraram no time do Corinthians o André Ramalho, o André Carride, o Alan, André Guinegão, e saíram Charles, Matheus Pereira, Rodrigo Garro, Depay e Vitinho. Ele claramente quis poupar a rapaziada para domingo, né, no jogo contra a Portuguesa. O Rodrigo Garro, para mim, o melhor em campo, né? Enquanto ele teve no primeiro tempo lá, ele acabou com o jogo, muito passe em profundidade. Ele ali no meio campo conduzindo bola, arrastando a marcação, tocando de lado ali, para os caras construírem. Muito bom o golaço que ele fez, para mim o melhor em campo, o cara que decidiu a partida. Ele saiu ali nos 14, 15 minutos do segundo tempo e o Corinthians não produziu mais. Os zagueiros, André Ramalho, né? O André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, isso. Fecharam a zaga, o Corinthians jogou ali com uma linha de 5 e o Atlético Paranaense foi empurrado para frente, não conseguiu fazer muita coisa. As poucas chances que teve, chutaram para fora. E o Corinthians novamente mostrando que tem top 3 assim, top 5, para mim top 3 melhores zagas do Brasil. A zaga do Corinthians é muito sólido, o Matheus Bidu é nível seleção, o Mateuzinho é muito bom, o Gustavo Henrique é muito bom, o Gabriel Paulista é jogador de nível europeu. Então, cara, o Hugo Souza nem se fala, goleiro de seleção também. Então, cara, é uma seleção muito interessante, é uma equipe muito interessante. O Corinthians não jogou bem hoje, pelo menos no segundo tempo, muito pelo contrário. O Corinthians foi um time muito defensivo, deu a bola para o Atlético Paranaense e falou: joguem, meus filhos. E
O Atlético não arrumou nada, como eu disse, um time que tá voltando agora da Série B, não ia arrumar muita coisa realmente. Mas é isso, gente. Eu acho que o Corinthians jogou razoável, porque o primeiro tempo foi mais ou menos para bom por conta do gol, e o segundo tempo foi uma lástima. O Corinthians não conseguia produzir, o Corinthians não conseguia dar sequência nos contra-ataques. O Atlético Paranaense sempre tomando as ações do jogo, jogando ali, povoando o meio-campo muito mais que o Corinthians. Gostei muito da partida do Alan, achei que ele acrescentou muito e ele devia ter sido titular no lugar do Charles, mas eu acredito que ele vai jogar no jogo lá de domingo, de titular, porque ele é muito bom. Ele povoou muito aquele lado esquerdo, no meio-campo, quando ele pegava a bola, ele não prendia muito, ele tocava muito fácil, ele é um bom jogador. Pelo que eu vi, o André estava no banco e ele chegou a entrar, o Bidon não vi, mas o André chegou a entrar e jogou bem ali pela direita. Mas é isso, gente, o Corinthians jogou bem, o Atlético Paranaense tomou as ações do jogo, mas o Corinthians conseguiu se portar bem na defesa e, bom, é isso, 1-0 para a conta, mais 3 pontos. Domingo estamos aí, não sei se no estádio, mas domingo estamos aí para o pós-jogo. E que venha mais uma vitória, mais uma classificação. Que seja um jogo bom, porque o jogo de hoje foi médio. Não gostei muito da partida ofensiva do Corinthians, porque foi um time misto. Mas a partida defensiva do Corinthians novamente me agradou. Uma partida típica de Corinthians. O time defensivamente muito bem, faz um golzinho e se retranca. Time defensivamente muito bem e ofensivamente mesma bosta, não gostei da partida dele. Não achei que o Guinegão também não fez muita coisa, o Vitinho nem se fala. Mas é isso, gente. Se vocês puderem curtir, comentar, me dizer o que vocês acharam desse novo formato de vídeo. Tentei dar uns cortes no vídeo, tentei fazer o vídeo girar um pouco mais rápido. Se vocês puderem me dizer isso, muito obrigado. É isso, se inscreva no canal, hypem o vídeo. Muito obrigado por tudo, gente. E é isso. Até domingo. Vai, Corinthians. Isso aí, rapaziada. Vamos lá. Mais uma vitória pra conta. Por mais que não tenha sido muito convincente. Rapaziada, esqueci de citar. Hoje, que nem a publicação que o Corinthians soltou aqui, aniversário do nosso saudoso Sócrates, ídolo da nação. Vai, Corinthians. Curiosamente, camisa 8, Rodrigo Garro fez o gol. Parece que os deuses do futebol prepararam isso pra gente. Dr. Sócrates eterno em nossos corações. Vai, Corinthians.